Glória a Deus. Graça e paz aos irmãos aqui presentes e aos irmãos também aqui pelo YouTube, amém? Esse é o nosso canal oficial, Elcio Jesus /MGV. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Todos os dias, às 19 horas, nós temos uma mensagem, uma palavra aqui pelo canal, tá bom? Esse é o tema, queridos, vamos lá, sem demora. O pastor e o espírito do cão. Eita! Pastor e o espírito do cão? Espírito aqui era para ser com E minúsculo, tá? Porque tá dentro do contexto do que eu quero falar. Mas isso aqui é detalhe, tá? Mas preste atenção ao conteúdo. Vamos lá. Livro de Isaías, capítulo 56, versículo 10. Diz assim, ó: todos os seus atalaias são o quê? Cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos. Não podem ladrar. É uma narrativa de Isaías acerca dos pastores de Israel. E ele diz que todos os atalaias de Israel, todos eles são cães mudos. O que seria um cão mudo? Não late. Eu tenho um cãozinho lá em casa, que ele só late atrás acho que de gato. Mas fica lá quietinho. Então, todos os atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos. Primeiramente, cego, não enxerga, nada sabe, não tem entendimento. Ainda por cima, são mudos. Mudos para falar aquilo que vinha da parte de Deus. Não mudos para falar aquilo que lhes convinha falar. Não podem ladrar, latir. Andam adormecidos, sonolentos. Estão deitados e gostam do sono. São preguiçosos. 11. Estes cães são, estes cães são gulosos. Ué, não late, não ladra, são cegos, não sabe de nada, não tem entendimento, mas são gulosos. Não fazem nada do que deveria fazer, mas são gulosos. Sabe aquele que não trabalha nada, mas na hora do meio-dia é o primeiro a colocar a tigela na mesa? Eu trabalhava muito com obra, construção civil, e às vezes o camarada está lá dando duro, trabalhando e mexendo e tal. Aí de repente vinha um que estava lá só tomando água, procurando uma sombrinha. Quando era na hora do rango, era o primeiro a pegar a bacia, ia atrás do monte de Sião. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. Nada tá bom, querem mais, porque Deus me prometeu. E eu te peço, em nome de Jesus, mais uma vez, o Senhor tem que me dar. Não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem, mas são pastores. Você tem que respeitar, porque eu sou autoridade de Deus, eu sou pastor. O irmão Luiz e a irmã Vera recebeu a visita de um pastor essa semana. O pastor disse para ele não jogar bola não, que jogar bola é coisa do diabo. Nada sabe.
E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o caminho do Senhor, para o seu caminho. Cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Todo mundo, todos eles, seguem o seu próprio caminho. Venha para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não para eles. Porque esses pseudos pastores seguem o seu próprio e não o caminho que é o Senhor. Mas são pastores. São ungidos. Aquele que tocar no ungido do Senhor. Eu toco. Eu toco porque não sou ungido, não existe nenhuma. E o contexto de não tocar no ungido não tem nada a ver. Não é cabide solto. Tem uma explicação, tem um contexto. Então cada um vai para a sua própria parte. Cada um segue lá. Cada um para a sua ganância, irmão. E aquele ali abriu uma empresa evangélica, religiosa. Ele conquistou. Aí o outro que foi consagrado por ele viu que era um bom negócio, saiu dali e abriu outra na esquina. E também fez a mesma coisa que o patrão dele fazia e também conquistou. Aí o outro também saiu dele e abriu também um terceiro negócio. E fez a mesma coisa, e incrementou coisa, colocou mais uma coisinha e também conquistou. Cada um para a sua própria ganância, cada um para os seus próprios caminhos, todos com seus negócios. E o povo de Deus, como eles dizem, e as ovelhas? As ovelhas? Sofrendo, sem pastor que apacentassem. Porque cada um estava apacentando a si próprio, a si mesmo. E o povo? O povo é rebanho. Compra o pastor, leva as ovelhas junto. E o povo é rebanho. Conquistou o pastor briga, as ovelhas também seguiu os passos. Cadê a liberdade dos filhos de Deus? Cadê a liberdade dos filhos de Deus? Não tem, por quê? Porque o ladrão salteador, ele vem matar, roubar e destruir. Ele não deixa o povo de Deus ser livre. Cada um por sua parte. Ezequiel 34:2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de... Tudo que se refere a Israel, nós sabemos que historicamente não se aplica a nós, a igreja. Mas, todavia, entretanto, você usa a história de Israel para comparar com aquilo que eles copiam hoje com base na lei de Moisés para o povo judeu. Porque tudo eles não usam a lei. O dízimo era da lei, mas eles cobram dízimo na igreja, então eles usam a lei. Sacrifício era na lei, mas eles usam o Velho Testamento para pedir sacrifício. Altar era da lei de Moisés, mas eles usam o pseudo-altar para induzir as pessoas ao erro, ou seja, aos seus próprios caminhos. Então, eles usam a figura da religião judaica, né, a lei de Moisés, para justificar a sua mensagem. Então tá. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam assim. É mera coincidência ou existe hoje? Claro que existe. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Sim, teoricamente sim. Vamos mais uma vez retornar, olhar a cultura judaica. Dentro da cultura judaica, o profeta, o mensageiro da parte de Deus, ele era chamado também de pastor, porque havia a questão dos pastores pastorear literalmente animais, ovelhas, né? Então, os pastores de ovelhas, tá? Eles cuidavam do rebanho, e o pastor de ovelhas, ele tinha algo chamado cajado, né? Que tinha
uma espécie de anzol, né? Uma curvatura, que ele, com aquele cajado, quando a ovelha fugia do aprisco, ele usava ali para puxar, né, a ovelha para perto de si. E o outro lado do cajado ele pegava e disciplinava a ovelha com o cajado. O pastor de ovelha. Deus, dentro de uma linguagem profética, usa a figura do pastor da ovelha para mostrar que Israel era esse rebanho e que os pastores deveriam apacentar essas ovelhas. Mas é claro que não era ovelha no sentido literal, como os pastores hoje chamam o povo de Deus de ovelha. Minhas ovelhinhas. Vem cá, minhas ovelhas. Você não é ovelhinha, irmão. Você não é animal, não. Você é filho de Deus. Na cultura judaica, eles chamavam de ovelha por causa da cultura de pastores de ovelhas. É lá na cultura judaica que eles pegam hoje as mulheres e consagram a pastora e dizem que lá na cultura judaica, no judaísmo, Débora era pastora. Mas Débora também era pastora de ovelha. E Deus usava ela para trazer a palavra para o povo? Sim, mas não tem nada a ver com pegar uma coisa e misturar com a outra. Ah, irmão Elcio, então você está dizendo com isso é machismo? Você está dizendo com isso que a mulher hoje não pode ser pastora? Ela não pode ser consagrada pastora? Não, isso não é machismo, isso é cultura lá dos judeus. E eu estou lendo aquilo que estava dentro de uma cultura lá daquele povo. E detalhe, eu quero dizer com isso, não, eu estou dizendo com isso, mulher não pode ser consagrada pastora, nem homem. Nem mulher, nem homem. Porque você não está pastoreando ovelha. Então não existe pastor. Quando a Bíblia fala de dom para pastorear, mais uma vez, Cristo, pelo Espírito, os apóstolos, está associando o cuidado que um pastor tinha com as ovelhas animais e mostrando que o homem recebeu da parte de Deus um dom, uma capacidade de cuidar do povo de Deus, ministrar. Como um pastor que cuidava da ovelha, o homem recebeu da parte de Deus um dom para olhar, para cuidar, para aconselhar, para ministrar. Mas não dizer, eu sou pastor. Porque se eu digo, eu sou pastor, eu tenho que ter rebanho de ovelhas. E vocês não são ovelhas. Vamos chegar lá. Ah, ainda diz assim, ó, eu tenho um cajado na mão. Que cajado, irmão? Eu tenho um cajado na mão. Você está debaixo do meu cajado. Você está debaixo da minha cobertura. Agora, se você pensar diferente, o cajado vira o lado. Eu tinha uma pastora sargentona que ela dizia isso. Eu vou pegar o lado contrário do cajado e ó, apacentar. É, porque eu cuido aqui, eu puxo aqui quando vocês estão se desviando. É? Eu cuido, mas se vocês se rebelar, eu viro o lado e ó, pau. Apacenta assim mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas, porque Deus usava uma linguagem. Gente, Deus. Olha o que eu ia falar. Gente, Deus é muito inteligente. Que inteligente? Deus é Deus. Matais o cevado, mas não apacentais as. Presta atenção aqui, ó. Ó. Isso aqui é o quê? Matais, não é isso? Matais o quê? Quem é o cevado aqui? Está dentro do contexto da ovelha. A ovelha bonita. Não é isso? Matais o... Quem matava? Quem? Os cães? Que se diziam que nada compreendiam. Eram cegos. Quem matava? Os pastores. Ah, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Hã? Era o diabo? Era um ser espiritual? Eram os pastores. Quem estava matando? Roubando a gordura, a lã. Destruído o rebanho de Deus. Viu? Viu como é fácil pegar um texto de João 10:10 e criar um cabide? Para dizer que um diabo matando, roubando, destruindo as pessoas na droga, não sei o que, bababá. Eram os pastores que estavam matando, roubando e destruindo. Os pastores, os cães gulosos, mercenários.
Vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Eles não apacentavam. Eles não estão cuidando. Não vou dizer apacentar, que ninguém é ovelha. Eles não estão cuidando hoje. Então esta palavra, ela não se cumpre na vida desses pastores hoje, porque essa palavra foi direcionada a Israel. Mas a síndrome dos cães gulosos estão aí permeando o nosso século, o nosso tempo. A síndrome de vender Jesus, como Judas vendeu por 30 moedas, está aí, negociando o nome de Deus, vendendo o povo, vendendo a igreja. Está aí. É a mesma coisa. Olha o reflexo. Porque na lei tudo era sombra. Ezequiel 34:4. Olha lá. As fracas não fortaleceste. O cão guloso, o pastor cego, o pastor mudo, o pastor preguiçoso, que não gosta de trabalhar, só gosta de comer. Ele não cuida, ele não fortalece as fracas. Quantos irmãos a gente conhece? Eu não estou falando de ser pastor, estou falando de ter um cuidado que Deus coloca no teu coração para que você tenha. Quantos irmãos nós conhecemos através das redes sociais? Quantos irmãos entram em contato comigo? E hoje de manhã já recebeu uma mensagem, um irmão desesperado, se eu não me engano, de São Paulo. Meus pêsames ao meu irmão. Falou hoje de manhã: papai levou o espírito da minha mamãe. Você vai fortalecer o irmão, consolar ali o irmão com a palavra. Quantos irmãos e irmãs ligam para mim desesperados, dizendo que vai sair de casa, que o filho está na droga, que o marido bateu? Eu disse: procura a polícia, procura alguém. Você tem que cuidar desse povo. Eu não estou falando aqui no cuidar no sentido de que eu vou mandar nessas pessoas. Não, é você estar disponível para, na medida do possível, você dar uma força a essas pessoas. Porque é isso que o texto diz, ou a Bíblia diz: o mais forte ajuda o mais. Se ninguém diz assim, tô passando por um momento complicado, você não vai. O que é que está acontecendo com você? Como é que está você? Entrando na vida, né? Porque os pastores cães gulosos, ele quer saber de tudo. Quanto você ganha? Que dia você recebe o seu salário? Onde você mora? Qual é a tua casa? Quanto tu tem na conta? Aí é canguloso. Mas não liga para saber. E aí, meu filho, tudo bem? Está em paz com Deus? Como é que está aí sua vida? Não fortalece. Ah, eu estou cheio de dor, meu irmão. É pelo aqui e tal, uma palavra de Deus aqui para a tua vida e tal. Não cuida. As fracas. Agora me pergunta, esses que estão aí, será que... Não estou generalizando, irmão, por favor. Tem muita gente que está aí cuidando de grupo de pessoas, né? Não vou dizer de ovelhas, claro. Está cuidando de pessoas que se preocupam, são pessoas... Eu conheço uns pastores da igreja aí, de uma igreja aí do sistema. Ajuda as pessoas, procura estar assistindo as pessoas, cuidando de vidas. Viu aí? Viu? Que não é porque não está na graça que não são de Deus, são de Deus. Pelo contrário, tem gente que está na graça e nem manifesta isso. Então não tem nada a ver se está na graça ou está na lei. Tem a ver se é de Deus ou não. Se exerce o amor de Deus ou não. Foi isso que nós falamos ontem na live. Tem nada a ver com religião. As fracas não fortalecestes, a doente não curaste. Oh, irmão Elcio, mas o pastor vai curar alguém? Cura. Ele cura. Ele não cura porque ele tem remédio. Ele cura se o remédio estiver nele. Eu queria curar um doente. Ô irmão, você sabe do que eu estou falando? Quantas vezes você já pegou uma pessoa para baixo? Eu converso com o Sandro, trabalha de Uber aí, ele fala comigo sobre isso. Encontra na caminhada dele, seja na música, seja em qualquer setor, alguém lá cabisbaixo, triste, e você vai lá, dá uma palavra de ânimo. O irmão Cunha sempre fala sobre isso. Você chega para aquele vizinho ali, comenta uma palavra de Deus, de repente aquela pessoa que estava lá embaixo começa, ser restaurado,
Isso é cura, irmão, cura na alma. A pessoa está ali à beira da morte, você chega com a palavra de Deus, traz um renovo, aquela pessoa se alegra, estou em paz com Deus. Eu lembro que uma vez eu fui falar da graça de Deus para uma pessoa que estava em estado terminal, mas a pessoa estava tão curada pela graça, porque ela já ouvia a graça, que eu disse, eu vou fazer o quê? Só dizer amém. O sistema religioso mandava pessoas irem lá orar, derramar óleo, chegava lá ela na cama, estado terminal, ela pregava a graça de Deus, o povo pegava e saía, deixa eu derramar óleo. Que óleo, meu filho? Eu já estou ungida pelo Pai. E aí o sistema saía de lá frustrado, porque achava que ia lá para curar, derramar óleo e rodar e tal. E a pessoa lá naquele momento, cheia da graça de Deus, curando as pessoas. Paulo andava doente, um médico chamado Lucas cuidava das chagas de Paulo. E onde Paulo passava, curava pessoas. A doente não curastes. Tem gente que não tem o dom para curar, tem um dom é para acabar de matar. Fala, Deus. Pega. Irmão? Eita, se eu estou no sistema agora, eu ia enfeitar aqui que você não imagina. Tem gente que não tem o dom para curar, irmão, tem o dom para acabar de enterrar. O camarada está ali todo acabado, está ali cheio de problema, ele vai, tem jeito não, é daí para pior. O camarada está lá todo acabado, cheio de problema, aí ele vai e diz, rapaz, tu viu o que passou ontem no bocão? Misericórdia. Tu viu? O camarada está lá cheio de problema, rapaz, eu fui vítima ontem de um assalto, passei uma situação difícil, rapaz, a criminalidade está terrível. Rapaz, não fala isso não, meu irmão. Fala isso não, porque a gente tem que ficar preso dentro de casa, porque tá demais, é o capeta solto. Acaba de matar, irmão. A minha esposa foi assaltada no ponto de ônibus, levaram uma bolsa que eu tinha dado de presente, que era o chamego da minha esposa, rapaz. Lutei para dar uma bolsa de couro à minha esposa, foi um sacrifício. Passei no cartão, parcelei, minha esposa toda feliz, vai pro ponto. O camarada levou a bolsa dela de couro. De couro, irmão? Levou o celular dela, que ela tinha passado em 10 parcelas, tinha pagado só a primeira parcela, nós tinha 9. Levou até marmita que ela ia levar para o trabalho. Levou o óculos de grau que ela tinha comprado recentemente e também estava devendo. E ela vai me pegar quando ela ver esse vídeo. Levou tudo, minha esposa chegou em casa desesperada com o olho desse tamanho, fui assaltada, me empurraram e vamos para a delegacia, a gente parte para a delegacia, vai prestar queixa. Quando eu chego lá, minha esposa está prestando lá, fazendo o BO, quando eu olho para o lado, está uma mulher desesperada chamando o agente chega e enfolqueia a mulher desesperada, é porque estão fazendo coisa para me matar, minha filha e não sei quem, meu filho querem me matar, e estão fazendo despacho e não sei o quê. Aí quando eu olhei para aquela situação, eu falei, ih, rapaz, deixa minha esposa aqui que aquela ali está pior. Pedi licença ao escrivão, ou foi o agente da Polícia Civil, falei, eu posso conversar com ela um pouquinho? Senta aqui. Bati um papo com a mulher, comecei a falar de cura. E a mulher, não, mas você não entende, é porque disseram que meu rim está apodrecendo. Eu falei, aqui apodrecendo. Calma. Ah, mas estão fazendo coisa para me destruir. Eu falei, calma. Ah, porque estão dizendo que fizeram um disparo. Eu falei, quem disse para você? Ah, foi o feiticeiro de não sei da onde. Eu falei, calma, se apega em Deus. Ela disse, mas eu já me apeguei. Eu falei, a senhora fez o quê? Eu fui na igreja. Aí, desculpe, acabou de quebrar. Porque não tem remédio, acaba de matar. Eu fui na igreja, eu curioso, e aí o pastor falou o quê? Ele disse que é isso mesmo, que é obra que fizeram para mim. Meus irmãos, o negócio estreitou. Aí eu tive que entrar na mente da mulher. Você tem que estar uma de louco também nessa hora, porque é loucura religiosa, né? Eu falei, quem disse isso? O pastor disse que foi isso mesmo, estão fazendo obra. Aí eu me levantei, eu falei, olha, você acredita nele como homem de Deus? Eu acredito porque foi na igreja, e o pastor disse também que realmente foi isso. Eu falei, eu também sou de Deus, eu também tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ela olhou assim para mim, eu também sou crente, para ver se ela... Aí foi que ela parou um pouquinho quando eu disse que também era de Deus. Viu? O povo gosta disso, né? Quando alguém diz, eu sou de Deus, eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Aí eu tive que entrar no mundo da mulher, porque senão a mulher não ia entender nada. Porque se eu chegasse para ela, todo carnal, que nada, estamos em graça, que nada, estamos perfeitos. Que perfeito, irmão? A mente da mulher estava perturbada, não tinha nada de perfeito ali.
Perfeito ali só o espírito, o resto é carne. Eu cheguei, não, eu sou homem de Deus, dei uma palavra, tal. A mulher, eu falei, ninguém vai te fazer mal, a não ser se alguém te tocar fisicamente, te bater, procure a polícia. Mas se a senhora entrar aí para dar queixa que fizeram despacho, isso e aquilo, eles não vão poder fazer nada pela senhora, porque isso é religiosidade, é engano. E eu sou homem de Deus para dizer que isso não prevalece sobre a sua vida. A vontade que deu foi arrastar a mulher, levar em casa, sentar e conversar. Mas ela estava tão aflita, acalmou um pouquinho. Eu falei, tem algum lugar para a senhora aí? Ela disse, eu tenho uma filha não sei onde, está precisando de quê? Ah, não. Eu falei, vá, procure alguém que não seja envolvido com isso. Não sei o que aconteceu. A minha esposa olhou para mim e falou, ô Elcio, tu viu que eu estava ali desesperado, acabei de ser assaltada, tu foi conversar com aquela senhora? Eu falei, filha, ela estava pior do que você, eu tinha que curar. Entendeu, abençoados? Estou falando isso para a gente entender que você tem um poder de Deus que opera em você, uma palavra de Deus que cura. Mas esses pastores que só querem saber do teu dízimo, da campanha, do projeto no altar, eles não estão nem aí. E os obreiros dele é que denunciam eles mesmos, que nos bastidores é só pedir, bater meta na igreja. Aí, ó, tá ela aí que não me deixa mentir. Cada um vai para o seu próprio caminho. E a perdida não buscaste. Eu não li todo, né? As fracas não fortalecestes. A doente não curaste. E a quebrada não ligaste. E a desgarrada, o famoso desviado, né? Não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Agora deixa eu explicar. Eu falei tudo para vocês disso que eu fiz. Eu fiz com uma pessoa que não conhece nada da graça. Ponto e vírgula. Uma vez que você conhece a graça de Deus, você não vai ficar preso na barra da minha calça. Entenderam? Isso quer dizer, significa que eu não vou ter tempo para você? Não, não é isso. Isso quer dizer, significa que aquilo que Paulo disse tem que ser ministrado. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Curar aqui é ministrar uma palavra de sabedoria para você andar com as suas próprias pernas e não depender nem de pastores cães gulosos e também não ficar na minha dependência por Deus na tua vida. Podemos auxiliar, de alguma forma, cooperar. Como disse Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas só tem um que dá o crescimento: Deus. Amém? Porque senão eu posso estar tirando a sua dependência do pastor que é um guloso e posso estar trazendo você para a minha dependência. Porque se eu não orar por você, porque se eu não tem eu aqui, é Cristo. Então a minha responsabilidade hoje é falar de Cristo e, claro, dentro da medida do possível, também estar posicionado de uma forma que Deus possa estar usando a minha vida como a vida de qualquer um aqui, para estender a mão ao caído, amém? Mesmo porque aqui, eu digo aqui no campo da graça, para vocês que estão assistindo, não existe superiores a ninguém. Não existe aqui pastor e ovelhas. Jesus disse, entre vocês não haverá mestres, senhores. Todos vocês são irmãos, iguais diante de Deus. A perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E é isso, não é? É isso aí. Rigor e dureza é a forma que eles tratam as ovelhas. Vocês sabem, não precisa nem entrar nesse mérito aqui. 34:5, Ezequiel. Assim se espalharam por não haver. Isso é interessante. Se espalharam por não haver. Não tem pastor, o povo se espalha. Tu é da onde? Ah, eu sou do pentecostal. Tu é da onde? Ah, eu sou da que não dá sangue. E tu é da onde? Ah, eu sou da romana. Aí você é da onde? Ah, eu sou da mesa branca. E você é da onde? Eu sou do balacobaco. Eu sou do axé. Tudo ovelha, filho de Deus, tudo espalhado. Por quê? Porque não tem
pastor, porque não tem alguém que conduza. Não, irmão, tem sim, porque lá tem um pastor, aqui tem um pastor, ali tem um ancião, ali tem um guia, ali tem... tem outro nome aí. Ali... Tem o quê? Sim, é esse nome aí. Todo lugar tem um. Todo lugar tem um líder, tem um guru, tem tudo. Mas cada um está seguindo o seu próprio caminho. Cada um apacentando a si mesmo. E não cuidando do povo de Deus. Então, assim se espalharam por não haver pastor. E tornaram-se pasto para todas as feras do... Mais uma vez, Jesus, Cristo, Deus aqui, está falando de ovelha no sentido literal? Não, ele está usando a figura da ovelha. Primeiro, que ele está se referindo a bestas feras, mostrando que o pastor não cuidava e as ovelhas se espalhavam, e estava propícia a enfrentar o mal, a enfrentar o perigo, porque o pastor não cuidava da ovelha, a ovelha saía. E aí, poderia ser picado por uma serpente, por um escorpião, porque o pastor não estava cuidando. Então ele usa essa figura para falar para os pastores de Israel: vocês não estão cuidando do meu povo, vocês não estão apacentando o meu povo, e o meu povo está aí. Então o povo de Deus estava como? O povo corria. Sacrifica ao Deus não sei o que, Mamon, vai ao Deus Abimeleque, vai não sei o que, o povo corria. Assim está hoje. Deus está aqui, o povo corre. Deus está no templo, não sei aonde, o povo vai. Deus está na vida daquele profeta, o povo vai atrás dele. Por quê? Porque o povo não tem direção de Deus, não tem quem as apacente, ou seja, não é direcionada pelo Espírito de Deus, é direcionada pela doutrina de homens. Então está todo mundo espalhado. Todos os filhos de Deus, com exceção aqueles que conheceram a palavra da graça de Deus, estão aí e tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Estão aí nos perigos da vida. Vai em um lugar, o pregador diz uma coisa, vai em outro lugar, o missionário diz outra, vai em outro lugar, o ancião diz outra, vai em outro lugar. E as bestas feras destruindo, arrancando. Vai ali e deixa tudo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tinha gastado tudo com os médicos, nenhum médico curou. Assim esse povo de Deus que fica atrás de homem, de pastor de igreja, nenhum pastor cura. Ao invés de estar com Cristo, está atrás de homem para curar. A mulher gastou tudo com os médicos, ninguém curou. Chega um dia, ela cansou de, sabe de uma? Eu vou depender desse homem aí, ó. Tocou no manto dele, foi curada. E os médicos não curou, os pastores não curaram, porque só quem cura, só quem me curou, só quem te curou, só quem curou você, foi a graça de Deus em Cristo. Porquanto se espalharam, cada um vai para um canto, cada um segue sua vida. João 10:8, João 10:8. Todos quantos vieram antes ou depois? Antes de mim. Então observe que Jesus está cumprindo a lei. Então ele está falando daqueles que vieram antes, não é daqueles que vieram depois. Todos que vieram antes de mim. Por que Jesus está dizendo antes de mim, não depois? Porque o fim da lei é Cristo. Depois de Cristo não sobra mais nada para ninguém, porque todas as coisas convergiram, congregaram em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 10. Então depois de Cristo não conta mais antes, porque era lei, era sombra. Aí Jesus disse: todos quantos vieram antes de mim são o quê? Ladrões e salteadores, ou assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Por quê? Porque eles não podiam falar. Lembra que os cães eram mudos? Eram cães gulosos? Não podia falar. Vai ouvir o quê? De quem é mudo? Quem eram os ladrões e assaltantes que vieram antes de Jesus? Quem? O diabo? O pastor. O pastor com o espírito do cão, guloso, feroz.
que domina com poder, com força, bravo. Por isso a mensagem, né? O pastor e o espírito do cão, a síndrome, a raiz desses pastores que a Bíblia fala que eram os pastores de Israel. Aí Jesus disse: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Não tem nada de diabo, de capeta, de espírito aqui não. São ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os... E por as ovelhas não ouvir, cada um seguiu o seu caminho, porque não tinha como ouvir. Agora o pior é que hoje eles gostam de ouvir. Ouvir conversa fiada, né? Agora chegamos. 10. João 10:10. O diabo não veio senão... É o ladrão, irmão. Ai, irmão, mas eu pensei que era o diabo. Não, o diabo não, é o ladrão. Eu poderia ler assim também, ó, irmão. Eu poderia ler assim também, ó. Contextualizando essa mensagem toda. O pastor, mercenário, o cão guloso, o pastor, não vem senão a roubar. O quê? Lembra que ele matava os cevados? E ao quê? A destruir. Lembra que ele tirava a lã, a gordura? Distribua essa mensagem aí para esses pastores legalistas que ficam usando a figura do diabo. Tenha coragem. Distribua essa mensagem. Compartilha essa mensagem. Deixa de sofrer no engano, irmão. Porque eles usam esse versículo solto, mais uma vez, como um cabide, para se pendurar, para dizer que tem um diabo matando, roubando e destruindo, quando na verdade é o falso pastor, o cabuloso, que não apacenta o povo de Deus, mas só quer tirar a gordura, a lã, e ainda cuida do povo, cuida, vírgula, apacenta com dureza. Vocês são minhas ovelhas, quem sair daqui perde a salvação. Eu não vou dar carta de recomendação a ninguém. Bonito. Você é o dono do povo de Deus. A se converter, rapaz. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Porque disse Jesus: antes de mim, todos que vieram eram ladrões, assaltantes. Não entraram pela porta. Eram cães gulosos. Como eu falei, o contexto era para Israel, mas a síndrome está atuando aí, porque é um espírito. É um sopro, é um ensinamento. O espírito do cão, que é o tema da mensagem, não é um ser que vai entrar no pastor, não. É a doutrina que eles passam, a base que eles têm, a característica que eles manifestam, os frutos que o condena, que são árvores ruins, e o fruto sai podre. É espírito do cão. Cão aqui eu não estou falando do cão preta, não, como eles dizem. É cão no sentido de cachorro mesmo. Cão guloso, preguiçoso, cego, nem late, nem ladra, e que segue o seu próprio caminho. Aí Jesus agora vai mostrar quem é ele, ó. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas... Porventura Jesus morreu por ovelhas? Não, irmão. Mais uma vez Jesus está se utilizando de uma cultura judaica onde o pastor cuidava da ovelha, e ele diz: eu sou esse bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Por isso que João Batista, dentro dessa cultura também, João capítulo 1, versículo 29, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas Jesus não era um cordeiro, Jesus não era um cabrito. Mas dentro do pacto judaico, onde o cordeiro era sacrificado, Jesus se coloca como esse cordeiro que iria tirar o pecado do mundo das ovelhas. Eu sou o bom pastor da vida, da sua vida, pelas ovelhas. O bom pastor, ele dá a sua própria vida pelas ovelhas, não é a vida do outro. Tem gente que quer sacrificar o outro.
mas não se sacrifica. Eram os fariseus hipócritas de Mateus 23, que mandavam, mas não fazia. Obrigava, mas não praticava. Eu sou bom pastor da sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 12. Mas o mercenário, o cão guloso, o falso pastor, que não tem nada a ver com o diabo, que vem matar, roubar, destruir, mas o mercenário e o que não é pastor, eu sou pastor sim, claro que eu sou, aqui, cadê? Eu sou, aqui, ó, minha carteira pastoral, consagrado pelo bispo Joaquim Barbosa, no ano de 1800 e pouco. Eu sou pastor sim, você que disse que eu não sou, aqui. Não, filho, tu é um mercenário assalariado, tu só trabalha enquanto recebe, tu só apacenta porque tu quer gordura, porque tu quer a lã das ovelhas, tu tem sono. Paulo disse, aquele que não quer trabalhar também não coma. Foi. Tu tem sono, tu é cego, tu não sabe falar, tu não tem entendimento, mas eu sou pastor. O mercenário. Você vai conversar com alguns pastores, eles dizem, rapaz, eu também não concordo com nada que eu prego, mas eu sou funcionário da igreja, e lá eu sou assalariado, tenho casa pastoral, tenho um carro, se eu falar a verdade eu sou expulso. Claro que se falar a verdade é expulso. Eu fui expulso. Geraldo Moraes disse que ganhava um salário na época de 3 mil, tinha casa e carro do ministério. Foi expulso. Porque quando fala a verdade tem que ser expulso, não fica. Você, entre linhas aqui, você foi expulso. Eu fui expulso. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, que eles dizem que é a ovelha dele, minhas ovelhinhas, não é, irmão. De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, o perigo, a representatividade do mal, vê vir o lobo, porque era isso que acontecia quando o pastor deixava a ovelha, no contexto judaico, a ovelha saía, o lobo vinha pegar a ovelha. O pastor que não estava recebendo o salário de quem contratou para cuidar das ovelhas, ele via o lobo, ele disse, sabe de uma? Ele dizia assim, sabe de uma? Por mim esse lobo come essa ovelha, porque meu patrão até agora não botou meu dinheiro na conta, não fez nenhum pix, porque ele é mercenário, ele só trabalhava cuidando da ovelha por causa do dinheiro, cuidando vírgula, né? Olhando. Mas como o patrão não pagou a ele, ele disse, por mim o lobo vai e devora. Vê vir o lobo, os perigos, e deixa as ovelhas, e o quê? E foge, dá no pé. E os lobos as arrebata e dispersa as ovelhas. Aí os lobos começam a vir, aí as ovelhas começam, tudo embora, corre tudo. Todo mundo, mais uma vez, sem pastor. Porque o mercenário, o falso pastor, que é o ladrão que veio para matar, roubar, destruir, não cuida do povo de Deus. 13, João 10, 13. Ora, o mercenário foge porque é o quê? É por isso que ele foge, porque ele é mercenário. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Se ele não fosse mercenário, ele não fugiria. Se ele não fosse mercenário, se ele não fosse um cão guloso, se ele não fosse um falso pastor, se ele não fosse aquele que veio matar, roubar, destruir, ele não fugia. Mas ele vê o perigo, ele olha assim e vai dizer assim, ó, vem cá, você tem sido dizimista aqui? Aí a ovelhinha, não pastor, eu não estou dizimando não, porque estou desempregado. Ele, sim. Tem como você vender um pastel não e trazer aí uma oferta no altar de Deus não? Pastor, as coisas estão difíceis, pastor, eu tenho um filho pequeno, tem que comprar o leite do meu filho, primeiro lugar o de Deus. Você não tem alguém para te ajudar financeiramente? Pastor, meu pai e minha mãe às vezes me dão uma força. E por que você não está trazendo de Deus? Porque ele é mercenário. Já que você não está trazendo de Deus, vou fugir de você. E aí deixa lá.
É assim, não é? Não estou generalizando, por favor. Mas a maioria é assim. Você tem um... Eu fui de igrejas, eu sei o que é isso, irmão. Você aqui é abençoado, aqui eu te carrego no colo, aqui eu te abraço, aqui eu te beijo. Até o dia que você deixar de sustentar. No dia que chegar alguém superior a você, no dia que chegar alguém com um carrão na porta, você fica aqui, eu vou dar as costas para você, porque agora, aleluia, tim, 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 tim. Eu tenho alguém mais importante para cuidar. Claro, é mercenário. Vai admirar as pessoas, disse Judas, por causa do interesse. Ele não cuida das ovelhas, porque ele é mercenário. Filipenses capítulo 3, versículo 2, disse o apóstolo Paulo: guardai-vos dos... Olha o espírito do cão aí, ó. Guardai-vos tomem cuidado. Porventura, Paulo está dizendo assim: irmãos, igreja, ó Filipenses, tome cuidado do pitbull. Irmão, quando você passar ali, tome cuidado do Rottweiler. Guardai-vos do pastor alemão. Guardai-vos do pastor. Não o alemão, mas o pastor mercenário. O espírito do cão, ele é guloso. Aí Paulo usa essa frase, cão, ou cães. Guardai-vos dos cães. Paulo foi infeliz nessa colocação. Paulo quis dizer, você sabia que tem gente sem vergonha que ainda lê isso aí, ainda acredita que cães aí são espíritos? Os pastores enganam, usando isso aqui, dizendo que cães aqui... Guardai-vos dos cães, irmãos. Cuidado com a pombagira. Cuidado com o Exu da morte. Tome cuidado com os cães. O capeta é o quê? A igreja é o cão. E os filhos do capeta, os cães. Guardai-vos dos cães aqui, são os cães gulosos, dos líderes. Mercenários. Guardai-vos dos cães. Aí ele vai continuar falando. Guardai-vos dos maus obreiros. Cães. Os pastores. Maus obreiros. Funcionários dos pastores. Isso é um sistema. Guardai-vos dos cães, dos maus obreiros. E agora entra o manto. Guardai-vos. Lei de Moisés. Porque o falso pastor, ele tem falsos obreiros e ele tem uma palavra que não funciona mais. Leia o que está aqui. João, capítulo 1, versículo 17. Porque Moisés trouxe a lei, ministério da circuncisão. Jesus trouxe o quê? Graça e verdade. Então como é que os cães gulosos vão agir? Usando a graça? Não tem como. Cão não prevalece na graça. Cães gulosos não tem como prevalecer na graça. Eu já falei para vocês, se a gente não tiver condição de pagar aqui, vai fechar. Porque aqui não tem dízimo. O dízimo era da lei, é da circuncisão. Aqui não tem pastor presidente para manipular a mente de vocês, era na lei, na circuncisão. Aqui não tem falsos obreiros para induzir vocês ao erro e dizer que o pastor mandou sacrificar e vocês têm que sacrificar. Aqui não tem falsos obreiros, como a gente tinha no sistema religioso, que o pastor me pegava e dizia: vai na casa de fulano que não deu dízimo, e vai lá e pergunta por que ele não deu dízimo. Então tome cuidado com os cães, falsos pastores, cães gulosos. Guardai-vos dos maus obreiros, bajuladores desses cães gulosos. E principalmente guardai-vos da circuncisão, a lei de Moisés que ensina a sacrificar, a dar seu tudo, a vir para o altar, quando na verdade, Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei ou da circuncisão é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Tome cuidado dos cães. Cuidado com o cão, cuidado com a circuncisão. Tito capítulo 1, versículo 10. Porque há muitos desordenados. O que é uma pessoa desordenada nesse contexto? Alguém que não foi ordenado.
Não é desordem, aqui não é desordenado, não é, alguém pode confundir, né? Desorganizado, não é isso. Aqui é desordenado, é que não foi ordenado, não foi levantado, não foi escolhido nesse sentido, tá? Então, Paulo disse, porque há muitos desordenados. Ninguém mandou, Deus não mandou dizer nada, mas ele vem. Ei, irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você aí no fundo. Desordenado, Deus não mandou dizer nada a ninguém. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores. Faladores vãos. O que vem na boca solta. Eu estou vendo esse irmão que está lá atrás, de uma gravata azul. Deus manda te dizer, coloque a mão no seu bolso. A princípio você pode não ver nada no seu bolso, mas fecha a mão, que eu vou liberar uma palavra profética. Ô glória! Está amarrado, cão guloso. Faladores vãos. O irmão sai daqui, vai lá para o bairro dele com a mão fechada. Eu não abro. O pastor falou que eu tenho uma bênção nessa mão. Aí ele, essa foi modifica, né? Porque há muitos desordenados, faladores vãos, enganadores. Mas o demônio está te enganando, irmão. Irmão, tome cuidado com esse pregador Elson aí, ele está enganando vocês. Eu enganando? Eu estou enganando? Você que está aí na live aí, você que está acompanhando a mensagem. Tome cuidado com o irmão Elson que eu estou enganando? É claro que você tem que falar mal de mim, porque se o povo acessar, se o povo conhecer, tu não vai enganar mais ninguém. Faladores, peraí, deixa eu ler com a vírgula certinho. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, agora sim, principalmente os da circuncisão. Circuncisão é quem pregava a lei. Então venha sacrificar, guarde o sábado, venha fazer jejum, propósito, desafio de Gideão, campanha de Isaac, fogueira bamba, e essas coisas aí. Tudo usando a lei como base. Porque só na lei eles vão encontrar algum cabide solto, um versículo solto, para justificar os seus enganos. Se ele passar aqui com o vestido branco, o pastor, tem uns aí que se veste todo de branco, né? Eu vou passar no meio de vocês com o vestido branco. Eu estou cheio de Deus. Vocês que estão passando algum problema aí, toque aqui na orla do meu manto. Assim como aquela mulher tocou na orla do manto. Você sabia que tem isso, irmão? Tem. Já fez. Olha aí, ó. Toque aqui na orla, porque o pastor... Aí o povo vai e toca. Tem um lugar aí que uma pseuda pastora, ela estava pregando e ela disse que morreu. Caiu. Sabe como foi que ressuscitaram a mulher? Com os envelopes de dízimo. O pessoal começou a encher o envelope e jogava. E a mulher... Tem outro famoso, é um tal de São Paulo, que só anda de Ferrari. Não vou dar o primeiro nome. Durk, vou falar o segundo nome. Durk, sobrenome. Inventou um tal de um poço, e ele é grandão, né? Ele se jogou dentro desse poço, dizendo que o povo que caiu no poço, ele ia tirar o povo do poço, como tiraram José do Egito. Tudo conversa fiada, irmão. E bota uma piscina no meio do altar, porque não é altar, na verdade aquilo ali é um shopping, né? Não é igreja, aquilo ali é um shopping, é um teatro aquilo ali, é um show de stand-up. Coloca uma piscina lá no meio do salão, né? E aí ele diz assim, vamos dar os 7 mergulhos de Naamã. Aí o povo começa a dizer que está tudo leproso, porque quem vai pular está se colocando no lugar de quem? De Naamã. E quem era o leproso? Naamã. O profeta disse, você mergulha 7 vezes, na 7ª vez você vai ser curado. Naamã não queria, depois o colega foi, incentivou, o servo, ele foi, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nada mudou. Na 7ª ele mergulhou, saiu curado, limpinho, sem a lepra. Para que soubesse que em Israel tinha profeta. Só isso. Aí hoje o pastor vem, o cão guloso vem, ele vê as ovelhinhas tudo sentadas, ele coloca a piscina lá e diz assim, olha, eu sou profeta de Deus na sua vida, você que está cheio de lepra. Aí o irmão,
A pessoa está com lepra, literalmente falando, problema de pele, alguma coisa ressecada, como Naamã? Não. Mas, todavia, entretanto, isso aqui entra em ação, ó. O engano. Você que está com lepra no seu casamento. Você que está com lepra na sua vida financeira. Você que está com lepra emocionalmente falando. Você que está com lepra com seus filhos nas drogas. Eu te convido nesse dia a se lançar. Mas se lance por fé. Pula na piscina. E o povo tchu, tchu, sai tudo molhado, parece aqueles pintos. Continua o problema no casamento. O filho continua na droga. A vida continua a mesma coisa. E aquele, pastor Elson, mas ali é ato profético. Que ato profético, irmão? Isso é palavra de engano. Espera aí, irmão, já vou liberar vocês. Principalmente os da circuncisão. 11. Tito 1:11. Aos quais, disse Paulo, convém tapar a boca, homens, nós que temos esta palavra que é verdadeira, precisamos tapar a boca desse povo. E como é tapar a boca, irmão Elcio? É eu chegar e colocar a mão na boca deles? Eu sou doido? Se eu chegar em um templo religioso desse e dizer, pastor, você tá mentindo, rapaz. Jesus não mandou pedir dízimo, não. Pastor, que negócio é esse de você estar pedindo um sacrifício? Jesus não mandou sacrificar, não. Jesus quer obediência à sua palavra. E se tem um mandamento na graça, é o amor, que é o vínculo da perfeição. Então ensina a igreja a amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Se eu for falar isso dentro das gaiolas aí, não. Tá com Satanás é pouco. Vou dizer que eu estou com Satanás, no mínimo os obreiros vão vir me dar umas braçadas, ou há casos de mandar apagar. Manda mesmo, manda tirar a vida. Acabe com ele, está atrapalhando os meus negócios. Isso é bíblico, não foi isso que Caifás fez? Jesus chegou pregando o reino de Deus, o que foi que Caifás fez? Mate esse homem. Mas ele é inocente, crucifica. E aí ele incentivou o povo, seguidor dele. Solta Barrabás, ô Jesus. Solte Barrabás. A Jesus, crucifica. Porque está acabando com meus negócios. Mas Barrabás é ladrão, Barrabás está roubando a sua casa. Barrabás está assaltando a sua geladeira. Barrabás a gente dá um jeito depois. Crucifica Jesus, porque está acabando com os meus negócios. Tapar a boca aqui, meus irmãos, é a gente continuar falando as verdades. Doa quem doer, custe o que custar. Irmão Elcio, mas aqui só 15 mil pessoas vão te assistir, e olhe lá. Dessas 15 mil, se 3 se libertar, meu irmão, já é vitória. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Claro, ele quer tirar o dinheiro da viúva, tirar o dinheiro do aposentado. Então ele vai lá e começa a ensinar um monte de coisa. Ensinar que estava tendo uma sombra na casa dele. Que Deus mostrou que tinha um diabo na casa dele, ensinando essa coisa. Judas capítulo 1, versículo 12. Estes, mais uma vez, estes são manchas em vossas festas de amor, festas ágapes. Estes quem? Falsos pastores, mercenários, maus obreiros, cães gulosos, pregadores da lei de Moisés. Estes quem? Esses teólogos, esses homens que entram nas casas dizendo que viu o que não viu, usando o nome de Deus. Estes são manchas em vossas festas de amor.
Isso aqui é uma festa de amor. Os irmãos aqui são livres. Estamos compartilhando isso aqui no amor de Deus. Mas de repente entra um. Aí ele ouve. Aí você está do lado dele. Amém, irmão. Ele olha para um lado, olha para o outro. Isso aí está tudo errado. Isso aí é do diabo. Olha a mancha na festa de amor. Isso aí não é de Deus não, meu irmão. O irmão está dizendo ali que Jesus não está no monte. Está sim. Esses são manchas de vossas festas de amor, banqueteando, porque eles gostam de fartar, né, irmão? Eles gostam de comer, arrancar a lã, a gordura, banqueteando convosco no meio do povo de Deus, usando a igreja, usando os filhos de Deus, e apacentando-se a si mesmo sem... Quem disse que ele tem temor a Deus? Não tem. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. O versículo acho que tem continuação aqui, eu parei. São esses cães gulosos, esses homens com o espírito do cão, que só quer arrancar do povo de Deus e não cuida. Encerrando, 2 Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo. Ninguém vai dizer, eu estou aqui em nome do diabo. Em nome do diabo eu tenho uma palavra para você. Não. Só vem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. BBB, bababá. São falsos pastores, falsos apóstolos, cães gulosos, pregando a lei de Moisés. Obreiros fraudulentos. De olho no que você tem. Para ele. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e tempo aqui é lá, tá, pessoal? Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos. Aí, irmão, olha, as pessoas estavam deixando a fé porque estavam dando ouvido a espíritos enganadores. Ah, é? Como é que um espírito, uma coisa desencarnada fala? Ah, não é porque eu ouvi uma voz aqui. Ouviu a voz de quem? Não, é porque o espírito de engano. O espírito de engano de quem? Na vida de quem? Presta atenção. Por isso a mensagem. Espírito do cão. Espíritos enganadores. E a doutrina, ensinamento de ídolos. Demônios ali é ídolos, né? Daimons, deuses estranhos. Ensinamento de ídolos. Agora... esses espíritos enganadores, essa pregação, essa doutrina demoníaca, vinha de quem? Pela hipocrisia de homens, cães gulosos, falsos apóstolos, falsos pastores, que falam o quê? Tendo cauterizada a sua própria consciência. Se a consciência dele já é mentirosa, imagina que ele não pode fazer com a do outro. 12:10, 1 Coríntios. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia, está falando de dons. E a outro, o dom de discernir os... Aleluia! Deus me deu um dom, irmão. Eu bato o olho assim, eu vejo o demônio que está na tua vida. Deus deu um dom para a igreja atuar no primeiro século. Deus capacitou os irmãos distribuindo dons de profecia, de operação de maravilhas, variedade de línguas, que era falar em outro idioma sem nunca ter estudado, interpretação de idiomas, lá em Atos 2. E dentre esses dons que Deus distribuiu, ele distribuiu um dom chamado discernimento de espírito. Aí o pastor olha, hoje o cão guloso olha e diz assim: Deus está me dando discernimento, tem um espírito aí que está perturbando aquele irmão. O que é discernir espírito? Ah, calma, a Bíblia vai responder. 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens,
sabe as coisas do homem, senão... então é o espírito do homem que nele está. Então, discernir espíritos aqui, nós entendemos que é alguém que consegue identificar o estado não espiritual no sentido de, mas no sentido humano do outro homem. Qual dos homens sabe as coisas de Deus, as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? A minha inteligência, o meu espírito, o meu entendimento, uma vez que eu olho o meu semelhante com as mesmas fraquezas que eu consigo discernir o espírito do meu irmão. E agora eu vou usar um exemplo, tá? Minha irmã chegou, não aconteceu, um exemplo. Minha irmã chegou triste, mas ela não falou nada para ninguém. Mas eu tenho discernimento de espírito, porque todas as vezes que eu estou com minha irmã, ela expressa uma alegria, fala com todo mundo. Mas nesse dia, a minha irmã chegou um pouco cabisbaixa. Todo mundo sentou do lado dela, não perguntou o que ela tinha. Alguém que discerne o espírito, que se coloca no lugar do próximo, ele passou o olho aqui, não precisa ficar olhando não. Ele passou o olho aqui, olhou aqui. Meu irmão ali não está muito bem, eu estou sentindo que meu irmão não está legal. Acabou? Meu irmão, e aí, rapaz, tudo bem? Aí começa. Meu irmão, estou passando uma luta aí, enfrentei uma dificuldade, meu irmão. Ó você discernindo o espírito do outro. Qual dos homens sabe a coisa do homem, senão o espírito do homem que nele está? É uma psicologia, só que usando a Bíblia. E para o bem, porque eu posso usar psicologia aqui, usando a Bíblia, para o mal, mas aí é o canguloso, não sou eu. Exatamente, é entender o comportamento do outro, que não é natural aquele comportamento. Não é normal aquela pessoa estar agindo assim. Não é normal aquela pessoa ser grossa com você. Não, esse irmão era sempre educado comigo. Eu falei algo, esse irmão se alterou. Tem alguma coisa errada com o irmão. Calma, perdoa ele, por certo, tem alguma coisa acontecendo que depois você vai ficar sabendo. Aí passa o tempo. Irmão, tal dia você me tratou assim. Irmão, me perdoe. A fatura chegou, meu irmão. Eu estava sem o dinheiro de pagar. Estava estressado. Ninguém tem nada a ver, mas ele é carne, né, irmão? É carne. É falho. Me perdoe, meu irmão. Minha esposa às vezes chega em casa cheia de problema da escola. Ela dirige 1000 e poucos alunos, irmão. Eu tenho que discernir espírito. Tem hora que eu bato o olho na minha esposa e já percebi que ela não está com gracinha. Então não vou para cima dela. Quem está entendendo? Deixa passar. Fique na sua, ela não está bem. Aí passa um tempinho. Menino, negócio hoje foi quente na escola. Problema com o aluno, pai de aluno, acusação. E eu tive que entrar numa briga de aluno, tomar uma garrafa da mão de aluno querendo quebrar o banheiro. Viu? Agora, se você não discernir o espírito, o estado daquela pessoa. Porque você não liga para mim? Porque você saiu de casa hoje e não preparou meu feijão? Porque você não sei o quê? Porque você só pensa nisso? A briga, olha o diabo aí, a carne ativada. Por quê? Porque não discerniu o espírito do outro. Então discernimento de espírito é isso, é se colocar no lugar do outro e ver que o outro não está bem, e não dizer, tem um demônio ali, não, irmão. Aí o texto continua, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão... Você já viu que para saber as coisas de Deus já não é pelo espírito do homem? Com a nossa compreensão humana, a gente não aprende nada de Deus. Com a tua compreensão humana, a irmã Vera vai pegar um copinho de suco, um pedaço de pão e dizer, aqui é o corpo do Senhor, aqui é o sangue de Cristo, beba para tu ter vida com Deus. Aí entra a compreensão humana. Uau, eu vou comer aquele pão, porque quando eu comer aquele pão, eu vou ter vida com Deus. Claro que você não vai compreender o manto, porque você está com a compreensão discernindo naturalmente.
Agora, quando você discerne com o Espírito de Deus, quando você discerne espiritualmente, e Paulo disse no contexto, o homem natural não conhece as coisas de Deus, porque elas só discernem espiritualmente, e nós discernimos por causa do Espírito de Deus, e de ninguém somos discernidos. Então aquele que é espiritual, que ele discerne com o olhar de Deus, ele vai dizer, peraí, quer dizer que para eu prosperar eu tenho que dar dinheiro na igreja? Para eu ter vida com Deus, eu tenho que comer um pedaço de pão e tomar um copo de suco? Quer dizer que quando eu mergulho na água, o meu pecado fica na água e agora eu não peco mais? Ele começa a entender que aquilo ali não faz sentido, a não ser dentro de um contexto religioso e transitório que não vigora mais, porque hoje nós entendemos que já estamos totalmente ligados no Pai. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus que nele está. Apacentai, 1 Pedro 5:2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Mais uma vez a linguagem de apacentar o rebanho, usando a figura do pastor e a ovelha. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao povo de Deus, e não tendo força, domínio sobre ele. 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Encerramos. Hebreus 13:20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Amém? Só Ele é quem pode cuidar, te pastorear, te orientar, te levantar, te fortalecer, te curar. Só Cristo ressuscitado. O homem não pode fazer nada se ele não estiver alinhado no Cristo que é o pastor do seu povo. Amém? Graça e paz.